Em suas Bíblias, na carta aos Hebreus, no seu capítulo 3, nós vamos dar continuidade com a nossa exposição dessa carta. Esse já é o 7º sermão na carta aos Hebreus. Semana passada nós ficamos no capítulo 3 e até nós estudamos mais com profundidade os versículos 12 e 13. Hoje nós até vamos passar por esses versículos 12 e 13, porém eu quero estudar um pouquinho sobre esse trecho que é um pouco maior, que vai desde os versos 7 até o 19. Então, carta aos Hebreus, no seu capítulo 3, dos versos 7 até o 19, eu quero compartilhar com os irmãos algumas exortações contra a incredulidade. Nós temos vivido dias maus, a gente tem falado isso constantemente, eu acredito que você já tem ouvido eu dizer essa expressão algumas vezes. E hoje pela manhã, inclusive, o missionário Arthur esteve conosco, falou de como está começando uma espécie de perseguição velada aqui no Brasil, uma perseguição ideológica, uma perseguição do pensamento, uma perseguição fundamentada no politicamente correto. Já há propostas, não apenas no Brasil, até aqui no Brasil, essas propostas são menos fortes do que no exterior, para a mudança de alguns textos bíblicos, de algum conteúdo das Escrituras, né? Temos alguns pastores proeminentes propondo uma atualização da Bíblia nos seus termos, naquilo que a Bíblia expressa, dizendo que ela é antiga demais. E, na verdade, nós percebemos que tudo isso faz parte de um ministério que tem crescido nos nossos dias, que é o ministério da incredulidade. O ministério que faz com que as pessoas já não creiam mais no Deus revelado nas Escrituras, né? Eu estava conversando essa semana, eu não lembro se a frase é de Max Weber ou de Karl Marx. Então, assim, um dos dois ruins disse essa frase que é interessante, né? E um desses dois pensadores cunhou a seguinte frase, que os crentes dizem que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem retribuiu o favor. E é uma grande verdade. Hoje nós temos visto pessoas criando um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que gosta do que eu gosto, um Deus que fala as coisas que eu quero ouvir, um Deus que pensa como eu, um Deus mais atualizado, um Deus assim, mais dentro do nosso tempo, mais engajado com as nossas realidades, com uma linguagem diferente. Isso faz parte do ministério da incredulidade, crescendo no mundo e, em específico, no meio da igreja. Hoje nós temos um sem número de crentes, pode parecer um contrassenso que eu vou dizer aqui, mas nós temos um sem número de crentes incrédulos. Por crentes entende-se aqueles que vão às igrejas, aqueles que participam dos cultos, aqueles que dão dízimos, ofertas, aqueles que cumprem o ritual a contento. E por incrédulos, entende-se aqueles que fazem tudo isso, a revelia das Escrituras Sagradas, fazem tudo isso, não porque Deus os salvou, mas porque eles estão tentando agradar um Deus idealizado nas suas mentes e corações. Dito isso, é importante que nós olhemos para esse texto das Escrituras e entendamos aquilo que o autor de Hebreus estava trazendo como exortação, em primeiro lugar, aqueles irmãos ali do primeiro século, aqueles irmãos hebreus, mas também a nós, nos nossos dias. Então, quero convidar os irmãos a lermos esse texto, falando sobre o perigo da incredulidade e da desobediência, e nós vamos falar hoje, pelo menos umas 4 exortações, contra a incredulidade. A partir do versículo 7 nos diz o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, em que foram, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra e a gente precisa do Seu auxílio para que nós a entendamos de fato como ela é. Por isso, Senhor, nós queremos lhe clamar que o Senhor, o doador do Espírito que nós habita, nos ajude por meio do seu Espírito a entendermos as Escrituras Sagradas. Que, enquanto a palavra é exposta, Senhor, que o Senhor vá trabalhando no nosso coração e na nossa mente, para que entendamos e compreendamos a verdade, mas principalmente, Senhor, para que essa verdade se torne verdade para nós. Que essa verdade, Deus, desça ao nosso coração e à nossa alma, confronte os nossos pecados, Senhor, e nos faça cada dia mais parecidos contigo. Nos ajuda nessa noite. Nós precisamos desse auxílio maravilhoso que só o Senhor nos pode dar. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos aí nos 6 sermões anteriores da grande preocupação que o autor de Hebreus tinha com aqueles irmãos que estavam abandonando a fé cristã para voltarem ao religiosismo judaico, exatamente por conta das perseguições, por conta das adversidades, exatamente porque aquele mundo, naquele momento, já não estava aceitando a palavra do Evangelho. O Evangelho era uma espécie de escândalo, e por conta desse escândalo do Evangelho, as pessoas queriam abrir mão da fé, pensavam até em manter algum tipo de religiosidade, mas desprovida da fé verdadeira. A gente vê muito disso hoje, viu? A gente vê muito disso hoje. As igrejas enchendo, eu louvo a Deus pela igreja encher, mas quiçá fosse pela motivação certa, mas nós vemos muitas igrejas enchendo, você conversa com pessoas que estão vazias da verdade do Evangelho, elas não conhecem a graça salvadora de Cristo, porém, gostam muito do ambiente de culto, às vezes gostam do lugar, às vezes gostam da arquitetura, às vezes gostam da música, às vezes até gostam mesmo dos sermões. Eu conheço muitas e muitas pessoas que gostam dos sermões, veem os sermões com grandes lições de sabedoria, mas se eles forem só isso, não tem uma valia específica para as suas vidas. Então nós temos percebido que também nos nossos dias, muitas pessoas têm tentado abandonar a fé cristã genuína, já não asseveram, já não afirmam de maneira potente as verdades básicas da fé em Cristo Jesus. Já não tem a salvação como exclusivamente pela graça, abriram as porteiras do céu para uma espécie de universalismo, onde, não, todo mundo é filho de Deus. Você ouve isso, a profusão na boca dos crentes. Já falamos aqui várias vezes que muitos sermões já trocaram a palavra pecado por deslizes, erros, falhas, mais modernamente, transtornos, Hoje nós estamos tratando pecados como doenças, e aí a coisa vai se complicando. Então essa palavra, tal qual era importante naquele primeiro momento, onde aqueles irmãos estavam com a fé enfraquecida, estavam voltando para trás, também nos é importante nos nossos dias. Diga-se de passagem, sempre foi importante em toda a história da igreja, em todo o decurso da história da igreja, porque ser cristão, de fato, nunca foi fácil. Se você for olhar desde os primórdios da era cristã até os dias de hoje, sempre tivemos gente perseguida, sempre tivemos gente morrendo por conta do Evangelho. Hoje pela manhã tivemos aqui o nosso irmão Arthur falando da igreja perseguida. Irmãos que foram torturados, irmãos que foram humilhados e continuaram pregando o Evangelho e não abriram mão da sua fé. Então essa palavra também para nós
é muito importante. Reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando um sermão, inclusive, sobre esse texto, ele afirma que alguns estudiosos dizem que a carta aos Hebreus é considerado o 5º evangelho da Bíblia. Enquanto os 4 outros evangelhos falam da obra de Cristo aqui, do seu ministério terreno, Hebreus fala da obra de Cristo nos céus, trabalhando por nós. A obra de Cristo como um sumo sacerdote que nos ligou efetivamente a Deus de uma vez por todas. Eu particularmente, já falei várias vezes para os irmãos, se fosse eu um dos compiladores da Bíblia naquele primeiro momento, eu colocaria Hebreus exatamente antes do Evangelho de Mateus, porque Hebreus faz uma ligação perfeita, uma leitura perfeita com uma teologia bíblica e cristocêntrica de toda a verdade exposta no Antigo Testamento e traz um pavimento para a pregação do Evangelho nos nossos dias. E nessa escrita aos Hebreus, nós vemos que muitas vezes há uma exortação tremenda para aqueles irmãos e para nós contra o endurecimento do coração. Isso aponta para o perigo que muitos correm de se rebelarem contra Deus, até o ponto de já não ter mais como voltar atrás e pedir perdão. Mais à frente veremos a exortação que ele faz, por exemplo, não tenha no meio de vocês alguém como Esaú, que abriu mão da sua primogenitura, andou longe de Deus, desconsiderou as coisas de Deus e depois não conseguiu encontrar um lugar de arrependimento. Esse endurecimento, irmãos, começa com a negativa de obedecer à vontade revelada de Deus. E é por isso a importância de nós expormos as Escrituras, de nós entendermos quem é Deus, aquilo que Deus quer de nós, para que nós também não caiamos na incredulidade. Os israelitas, o povo de Deus, eles endureceram o coração desde quando eles saíram do deserto. Quando nós vamos olhar, o texto nos fala do dia da provocação, isso você vai encontrar em Números capítulo 13, 14, depois eu falei em Números 20. O Salmo 95, a partir do versículo 7, que ele cita aqui na sua literalidade, nesse texto, ele nos mostra que o povo de Deus, o povo de Israel, embora tivesse experimentado coisas maravilhosas de Deus, Deus os livrou com mão forte, eles viram as 10 pragas do Egito. Eles saíram com espólios carregados da riqueza do Egito. Chegaram à margem do Mar Vermelho. O Senhor abriu o mar, eles passaram a pés secos. Logo após, o exército de Faraó todo adentra naquele vão em que o povo havia passado e Deus simplesmente fecha o mar sobre os seus cavalos. É o mesmo povo que bebeu água da rocha. É o povo que colhia o maná todo dia de manhã. É o povo que viu as codornizes que Deus lhes mandou. É esse povo que estava agora com o coração endurecido. Eles viram milagres que nós sequer conseguimos trazer como realidade na nossa mente. São vagas imaginações. Ou você tem uma imaginação clara do que seria o Nilo virado como sangue? Ou você tem uma imaginação clara do que seria uma praga de moscas a ponto de escurecer as coisas? Nós não temos ideia das coisas que eles contemplaram. Eu imagino, talvez alguns de nós nem passasse a pé seco o Mar Vermelho por conta da incredulidade. Vou passar esse trem não. Vai que a água vem por cima de mim. Eles experimentaram coisas, irmãos, que nós não temos ideia. Mas no curso de 40 anos, experimentando da grandiosa bondade de Deus, de milagres contínuos, todo dia pela manhã eles experimentavam o milagre de colher o maná. Todos os dias. Embora eles tivessem visto tudo isso, todos eles tombaram no deserto e não entraram na terra prometida. Por quê? Por conta da incredulidade. Da mesma forma, irmãos, que aqueles irmãos a quem for endereçada essa carta aos Hebreus, estavam se endurecendo contra Deus, afastando-se da fé de Cristo.
Deus lhes dera um caminho direto para si, em Cristo Jesus. Deus inaugurou uma grande estrada, um novo, um vivo caminho, por intermédio de Cristo Jesus. E aqueles irmãos hebreus daquele primeiro século estavam dizendo assim: nós não queremos. Nós não vamos andar pela estrada pavimentada por Deus. A gente vai andar pelo nosso caminho mesmo. As nossas picadas cheias de buraco. Lembra semana passada que nós falamos que Jesus é o pontífice? Aquele que faz a ligação perfeita. Ele é o apóstolo de Deus para conosco e ele é o sumo sacerdote nosso para com Deus. Ele é o apóstolo que faz a ligação perfeita de Deus para conosco e o sumo sacerdote que faz a ligação perfeita entre nós e Deus. O caminho estava aberto e o povo diz: nós não queremos passar. Talvez a gente sofra do mesmo mal nos nossos dias. Talvez muitos de nós tentemos criar um Deus à nossa imagem e semelhança, uma teologia à nossa moda, uma igreja do nosso estilo, um jeito de ser crente muito particular, mas que não encontra um eco nas Escrituras. Por isso é importante essas exortações contra a incredulidade. Eu quero fazer 4 exortações. Na verdade, o texto nos propõe pelo menos 4 exortações. A primeira delas é que, para que nós protejamos o nosso coração contra a incredulidade, é preciso que nós venhamos a ouvir o Espírito Santo de Deus, irmãos. Versículo 7 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz. O problema é que muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Há uma discussão sobre o português, entre escutar e ouvir, né? Uns dizem que escutar é apenas o ato mecânico de fazer com que receber os sons que ressoam aqui na nossa caixa craniana e vai ali nos ossos do ouvido e aquilo ressoa e você entende as palavras que estão sendo ditas, mas ouvir seria colocar essas palavras em prática, né? Nós não vamos aqui lidar com essas discussões da língua portuguesa, se de fato é assim ou não, mas de fato nós podemos entender que muita gente está informada sobre o Evangelho. Isso não tem dúvidas. Eu acredito que em nenhum outro tempo da história da humanidade nós tivemos tantas pessoas informadas acerca do Evangelho. Em nenhum outro tempo da história da humanidade nós tivemos uma facilidade ao acesso a informações como nós temos hoje. Estamos transmitindo nosso culto aqui, nós não sabemos onde está. Alguns meses atrás, por curiosidade, apareceu lá um relatório do Facebook, eu ainda uso Facebook, do Facebook, e eu fui dar uma olhadinha onde está chegando os nossos cultos. Gente assistiu na Austrália, gente assistiu no Japão, gente assistiu em países árabes, gente assistindo no Sudão, na África, em outros lugares da África. Nós não temos ideia do que é isso. Hoje você não precisa sair da sua casa para atravessar o mundo. Alguns meses atrás, um irmão muito querido, no seminário onde eu dou aula, um dos alunos falou: pastor, eu queria muito que o senhor desse uma aula para mim aqui no Japão. Eu já estava ficando animado, já estava imaginando ir para o Japão. Ele falou: mas o senhor faz aí mesmo e a gente assiste aqui. O senhor entra no seu escritório, às 8 horas da manhã começa a aula aqui, nós vamos assistir aqui às 8 horas da noite, ao vivo. E eles me mostravam as fotos da neve lá no Japão, eu mostrava a foto da minha janela, um sol rachando aqui de manhã. Você atravessa o mundo sem sair de casa. Muitas pessoas estão informadas acerca da fé cristã. A Bíblia, você tem acesso a ela no seu celular. Veja que os liturgistas que sobem aqui, um fala: irmãos, eu vou ler o texto aqui, agora eu vou ler na Almeida atualizada. Outro, eu vou ler na Nova atualizada, vou ler na NVT, eu vou ler na NVI. Nós temos uma profusão de Bíblias na nossa mão, nos nossos gadgets, nos nossos materiais. Então não falta informação. Mas eu acredito que, embora nós tenhamos muitas informações, poucas vezes nós temos dado ouvido verdadeiro para aquilo que o Espírito diz a nós. Temos atentado para as verdades que nós temos ouvido e temos sido desafiados, ou melhor, temos aceitado o desafio de colocá-las em prática. Como diz o Espírito, se ouvirem a sua voz. A Bíblia é a voz do Espírito. Deus fala pela palavra. Deus fala conosco hoje pela Bíblia. Deus está falando conosco agora. Então nós precisamos ouvir aquilo que Deus está nos dizendo.
Nós não podemos sair daqui impassíveis, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma reunião de um clube qualquer, com uma palestra qualquer, onde a gente cantou as musiquinhas que a gente gosta. Nós não podemos agir dessa forma. Por isso é preciso que nós venhamos a ouvir. Veja bem, o autor nos põe aqui um sentimento de urgência em ouvir a voz do Espírito Santo. O autor não diz assim, quando ouvirem. Ele diz, hoje se ouvirem. A ideia é que nós venhamos a dar atenção para aquilo que Deus nos tem falado hoje. Não é para amanhã. A vida espiritual não é algo para que a gente pode guardar ou projetar para o futuro, colocar na nossa agenda. Não, eu vou ouvir Deus daqui a um mês. Um mês, tal hora, na hora do café, eu vou ouvir Deus, não vou fazer uma devocional, ou então eu vou num acampamento, ou então eu vou num retiro, lá eu vou ouvir Deus. A vida espiritual é algo urgente, é algo para agora. Por isso diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir, dê a atenção. Há um grande número de pessoas que estão esperando para deixar para ser crente amanhã. Ouve sobre perdão, fala, pastor, mas não estou a fim de perdoar não. Ele quer perdoar o mês que vem. Ele quer viver com Deus daqui 15 dias. Ele quer amar daqui 2 meses. Ele quer ser um ofertante daqui 5 anos. Olha lá se Deus der o emprego que Ele quer, com o salário que Ele quer. Ele quer frequentar a igreja daqui a quanto tempo, se a igreja for do jeito que eu gosto. O texto nos diz hoje, agora, nesse momento. Se vocês ouvirem, prestem atenção. Porque nós não sabemos até quando nós viveremos. Você sabe, é fato que a gente não projetou morrer. Pelo menos na minha agenda, eu não coloquei essa data. Eu pretendo morrer tal dia, tal hora, tal. Ninguém projeta isso. Mas a Bíblia diz que nós somos como uma neblina, que aparece e logo se dissipa. A oferta do Senhor é para agora, para esse momento. Aqueles irmãos que estavam recebendo essa carta naquele primeiro momento, talvez intentassem no seu coração, deixa acalmar a perseguição, depois a gente volta firme. Deixa as coisas se acalmarem. Pastor, deixa esse governo mudar. Porque a gente não votou nesse governo, ou votou também, tanto faz. Nosso governo é eterno, para muito além das coisas que acontecem aqui. Deixa mudar algumas leis, deixa a gente ver se acalma esse negócio, depois a gente faz. Não. Hoje, se ouvir a voz, não endureça o coração. Então, uma exortação importante, inicial contra a incredulidade, é dar ouvido à voz do Espírito. E vou dizer mais, você não precisa nem de mim falando. Você tem as devocionais que você faz pela manhã, eu espero que você faça, né? Você tem sua Bíblia que você pode ler, você abriu a Bíblia, é Deus falando com você na sua casa, no seu trabalho, no ponto de ônibus, onde você estiver. Você vai lá na sua internet, em vez de ficar procurando porcaria, senta no YouTube, tem sermão de gente muito boa. Você ouve os melhores pregadores do mundo sem tirar um centavo do seu bolso, participa das grandes conferências internacionais. Tem aulas de teologia profunda, mas se você não der ouvido para isso, não resolve nada. Vou dizer mais, era melhor que você nem tivesse visto isso. Por quê? Porque você se torna cada dia mais indesculpável diante de Deus. 40 anos esse povo foi conduzido por Deus no deserto. É importante a gente lembrar que era um deserto. Eles comeram, eles beberam, eles criaram os bichos. 40 anos. Os filhos nasceram, os filhos cresceram, se casaram. O Senhor estava ali com eles o tempo todo. Tabernáculo de Deus, Deus estava no meio deles. Eles viram a nuvem, eles viram a coluna de fogo. Eles estavam junto com Moisés. Quando a rocha fendeu e veio aquela água. Eles estavam no pé do monte, quando Moisés orava e o monte tremia. Fumaça, trovões. Eles estavam no pé do monte, quando Moisés desceu com o rosto brilhando. 40 anos. Mas,
Não deram ouvidos. É preciso ouvir o que o Espírito nos fala, irmãos. E o Espírito nos fala pelas Escrituras. Segunda exortação que o autor nos faz é que também nós não devemos permitir que o nosso coração se endureça. Eu acho isso muito interessante, porque ele vem ali numa crescente. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Perceba que o endurecimento do coração aqui é algo de vontade própria. O endurecimento do coração aqui não é consequência daquilo que fizeram contra o povo. Eles ouviram. Eles viram a condição de Deus, mas ainda assim, eles por vontade própria, se rebelaram contra Deus, versículo 8, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Detalhe, não é eles que foram tentados não, viu? Eles estavam tentando a Deus, afrontando a Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus. Pastor, Deus tentado? É o que diz o versículo 9, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você que vem culto após culto, escola bíblica, ouve sermão meu e de um monte de gente boa aí, e você não obedece, você está tentando Deus, você está com um punho cerrado contra Deus, dizendo assim, eu sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não aceito, vou fazer do meu jeito. Porque o Senhor é Deus dos outros, eu me governo, eu faço do meu jeito. É interessante isso, né? Por isso que ele diz, não permita que o seu coração se endureça. Não caminhe rumo ao endurecimento voluntário do seu coração. Ah, pastor, meu coração endureceu porque o irmão fez isso. Não, irmão. Seu coração endureceu porque você é mau. Seu coração endureceu por causa do seu pecado, da sua vontade. Seu coração endureceu porque você resolveu ouvir os seus sentimentos, as suas emoções, em vez de ouvir o autor da vida. O escritor aqui, a partir desse versículo 8, ele passa a citar aquilo que está no Salmo 95, a partir da parte final do versículo 7, onde ele diz assim, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras durante 40 anos, estive irritado com essa geração, e disse, esse é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Perceba que o veredito de Deus para um coração duro é que o seu coração é duro porque você gostou que ele fosse duro. Já viu criança quando está brava e quer fazer uma birra, quer que todo mundo perceba que ela está brava? Eu falo criança para não dizer a gente, que a gente faz mais ou menos do mesmo jeito, tá? O maridão está bravo com a esposa, mas não quer falar que está bravo. Pode dar o braço, torcer. Aí ele chega em casa assim. A esposa fala, o que foi? Não sei, foi nada. Tudo bem. Ou então a esposa, como está brava, chega e fala assim, oi amor, aquele silêncio. Fala, tem alguém aí. Aí você fala para ela, que aconteceu alguma coisa, está tudo bem? Você não sabe? Não, você não sabe. Mas ela quer que você saiba que aconteceu alguma coisa. Criança, quando está brava, ela fica assim. Embirra. Por quê? Porque ela quer que você saiba que ela está brava. Nós nos rebelamos contra Deus, porque nós queremos que Deus saiba que nós queremos seguir do nosso jeito. No deserto o povo endureceu seu coração para falar com Deus. Deus os livrou do Egito. Deus fez milagres, mandou pragas, abriu o mar, o povo passou, fechou o mar sobre o faraó. Deus sustentou com maná, brotou água da rocha. 40 anos andaram no deserto. E as roupas não se desgastaram, nem as sandálias. Talvez por isso as mulheres ficaram bravas. 40 anos.
a mesma roupa, a mesma sandália, o Senhor preservando tudo. E ainda assim, eles se rebelaram contra Deus. Deus sofreu com esse povo por 40 anos. Um dia o povo reclamava, mas maná é ruim demais, de novo. Tem nada diferente para comer? Mas a gente queria comer uma carne. Mas lá no Egito tinha uns temperos diferentes, umas hortaliças diferentes, tinha uns alhos diferentes. Lá a gente não comia essa carne desse jeito que vem aqui não. Lá a estrutura era outra. Na verdade lá tinha uma estrutura melhor aqui. Será que o Senhor não nos tirou de lá? Porque eu já sei o que era falho no Egito. Faltava cemitério. Então Deus nos tirou de lá para nos enterrar aqui nesse deserto. Essa era a palavra. É isso que está escrito na sua Bíblia, irmão. É isso que o povo reclamava contra Deus o tempo todo. O problema, irmão, é que nós fazemos a mesma coisa quando Deus não nos dá as coisas que nós queremos. Ou quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Nós cerramos o nosso punho em direção a Deus, falando, não, desse jeito eu não quero. Todo pecado e endurecimento de coração é uma afronta direta à autoridade de Deus. É uma tentativa de colocar Deus à prova. É pagar todo o bem que Deus tem feito por nós. Esse bem que nós cantamos aqui. Em todo o tempo o Senhor tem sido tão bom. Mas tão bom é pagar essa bondade, esse amor extremo de Deus, revestido de graça, revestido de misericórdia, revestido de longanimidade. Aleluia por isso. Porque se Deus não fosse paciente, Ele já tinha fulminado a gente. Ele aguentou aquele povo 40 anos no deserto. É pagar todo esse bem de Deus com maldade, abandonando os caminhos do Senhor, abandonando o trabalho do Senhor, abandonando a obra do Senhor, abandonando a comunidade da fé, abandonando os irmãos e arrumando desculpa por conta disso. Não, porque os irmãos não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos nessa peregrinação. E um dia todos nós, como o Lennon diz no Salmo 122 aqui, vamos parar na porta da Jerusalém eterna e contemplar aquele lugar, e os meus pés vão parar ali. E olhar para aquela cidade de Deus, e vamos entrar dando glória a Deus. Rebelar-se contra Deus é um abandono de Deus para seguir os seus próprios caminhos. Rebelar-se contra Deus é o pecado da rebeldia, é um ato de ingratidão. Olha o que o Senhor disse a Moisés, Números 14, versículo 11. Até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele. Imagina Deus perguntando isso para nós. Imagina Deus perguntando isso para mim. Até quando, Alessandro? Olha tudo que eu fiz na sua vida. Te cerquei de bens, de graça, de misericórdia, de família, de irmãos, de roupa, de carro, sapato, televisão, estrutura, salário, dinheiro, saúde, dias de vida. Conta as bênçãos, dizia o hino, né? Conta, vê quantas são. Apesar de todos os sinais, trazendo isso para os nossos dias, Deus nos tem dado tudo, irmãos. Deus, na verdade, tem sido maravilhosamente bom para conosco. Não há nenhum de nós aqui que não tenha mais do que merece. Nenhum de nós. Todos nós somos riquíssimos. Hoje me impactou bastante quando o missionário Arthur estava aqui. Eu falei sobre ofertas, né? Vamos levantar, não precisa levantar oferta não, pastor. Eles precisam de oração. Porque onde eles estão, dinheiro não vale nada. A igreja perseguindo, não pode comprar nada, não pode vender nada. Eles precisam de oração. Ore por eles. Você já parou para pensar que nos dias como os nossos de hoje, nós ouviríamos uma expressão dessa na igreja? O pastor falando, você quer que levanta oferta? Não, você não levanta oferta não. Porque o dinheiro lá
Não vale nada. Ele pode até ajudar aqui algumas coisas, aqui, mas tem muitos lá que o dinheiro não vai chegar, ou se chegar ele não pode gastar, ele não tem onde comprar. O que ele precisa lá não é nada material, nada físico, nada que nós possamos dar. O que eles precisam lá é daquele alento maravilhoso que o Espírito Santo de Deus pode dar, é de saber que tem irmãos, como Elias foi consolado pelo Senhor, dizendo: Elias, tem mais 7.000 que o joelho não dobrou, Elias, bora! Tem gente lá no Brasil, nos Estados Unidos, em outro lugar, orando, porque a única coisa que vocês precisam é do Senhor. Trazendo para os nossos dias, nós temos muito além do que a gente deveria ter. E como a gente tem retribuído Deus por tudo que Ele tem feito. O salmista diz, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu me pergunto constantemente essa pergunta do Salmo. O que eu darei para o Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta do salmista é bastante óbvia. Você é fiel a Deus. É isso que ele está dizendo ali. Versículo 15, o autor de Hebreus fala de novo. Gente, como se diz, se hoje ouvirem a voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Dureza de coração contra Deus é pecado, é rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Qual era a penalidade para os feiticeiros mesmo? Quem lembra? Apedrejamento. Já parou para pensar que a rebelião contra Deus é como um pecado de feitiçaria? E por que as Escrituras dizem isso? As Escrituras dizem isso porque quando você se rebela contra Deus, você está colocando um outro Deus funcional no lugar dele. Pode ser a sua confiança no seu dinheiro, na sua capacidade. Pode ser a confiança no seu status, na sua posição social. Pode ser confiança em si mesmo. Você está falando, não, Deus, fica aí. Nem se abala do céu, não, eu resolvo meus negócios aqui. 2 exortações. É preciso ouvir o Espírito. É preciso que não permitamos que o nosso coração se endureça. 3ª exortação muito perigosa que o autor faz. É que o pecado, a dureza de coração, a rebeldia, atrai a ira de Deus. Já parou para pensar nisso? Para você contextualizar mais, é aquele filho que faz birra e o pai chega o chinelo. Se fizesse birra com a minha mãe, eu estava enrolado. Eu falo que se tivesse alguma Olimpíada de chinelo ao alvo na curva, ela ganhava. Era algo fantástico. Chegava a ser bonito de ver. Doído de sentir, mas bonito de ver. Não errava um. A rebeldia traz a ira. Só que a ira das nossas mães, dos nossos pais, é passageira. Aqui o texto diz que traz a ira do eterno Deus. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles, presta atenção nisso, sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O pecado, irmãos, faz separação entre nós e Deus, por provocar a ira santa de Deus contra os seus autores. E aqui a gente precisa fazer precisamos trazer na nossa mente uma percepção teológica muito interessante. Porque hoje tem um pensamento, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Vamos te falar um negócio para você, sabe quem que vai estar no inferno? O pecado e o pecador que cometeu esse pecado. Deus odeia o pecado e odeia o pecador quanto mais. Deus vai castigar o pecado daquele que não está em Cristo nele mesmo. Você entende isso? A coisa é séria com Deus. Perceba que a questão do pecado não é algo pontual. Aqui Deus não está tratando daquele pecado que é um deslize, que não é um padrão de conduta, que é uma marca do nosso mundo caído, da nossa identidade caída, que é uma marca do nosso coração adâmico natural, que se a gente não tiver o tempo todo no exercício, de joelho dobrado, prostrado aos pés da cruz, a gente comete.
Não é disso que Deus está falando. Deus está falando daquele pecado contumaz, daquele coração completamente enrijecido e distante dele. Deus diz assim: o coração deles sempre se afasta de mim. É um coração acostumado a não ouvir Deus, gente. Você entende o perigo desse negócio? De ter um coração assim? Geralmente quem apanha mais é o filho desobediente, não é? Embora lá em casa a ótica era meio invertida, eu mesmo sendo obediente apanhava junto. Brincadeira, irmãos, não era esse santo, não, viu? Minha mãe está ali, nem pergunte para ela, eu tenho medo de apanhar de novo. Vou deixar ela sair primeiro, depois eu saio. Né? Por que é o filho desobediente que apanha mais? Porque ele está constantemente provocando a ira do pai, se levantando contra o pai. A geração do deserto sofreu as consequências da advertência feita por Deus. Deus não estava brincando quando ele falou. Não foi um acidente o povo não ter entrado em Canaã. Os filhos de Israel desafiaram a autoridade soberana de Deus através da sua rebeldia no deserto. A lição era óbvia. A verdadeira obediência do coração vai muito além do que seguir meras instruções. E perceba, irmãos, que uma geração inteira de israelitas pereceu no deserto e não entrou em Canaã por conta de um pecado premeditado. Eu quero pontuar para você do que nós estamos falando. A Bíblia diz que saíram do Egito cerca de 600 mil homens de pé. Fora mulheres e crianças. Muitos estudiosos tentam encontrar um número para isso. E os números variam de 1.800.000 a 2.200.000 pessoas. 2 milhões é terrível, né? Assassino da gramática aqui junto. Né? Nós estamos falando aí, vamos arredondar para 2 milhões. Desses 2 milhões que saíram atrás de Moisés, daquele Egito, desses 2 milhões cujos filhos primogênitos estavam vivos, desses 2 milhões cujo sangue do cordeiro estava por sobre a verga da porta, desses 2 milhões que atravessaram aquele mar a pés secos, desses 2 milhões que se alimentaram com maná, desses 2 milhões que beberam da água que verteu da rocha, só 2 entraram. 2 milhões de pessoas tombaram no deserto. Por isso disse Deus, na minha ira eu jurei, eles não vão entrar. Nem Moisés entrou. Moisés, vai lá e fala com a rocha, meu filho. Sem querer defender Moisés, ele pecou, tá, irmãos? Mas eu acho que se fosse eu no lugar de Moisés, eu batia na rocha e saía para cima daquele povo todo de cajado, batendo em quem tivesse na minha frente. Moisés é um santo de Deus, mas pecou. E Deus falou, não disse para você que era para falar com a rocha, Moisés? Por isso, porque você se rebelou contra mim, porque você não deu ouvido. Gente, perceba, nós temos dificuldade de seguir orientações simples. Deus falou algo complicado para Moisés? Vou dizer para você que não falou, pastor, mas falar com a rocha para sair água. 40 anos no deserto, irmão, vendo milagre todo dia. Já tinha falado com Deus face a face, já tinha levantado serpente no deserto, negócio, já tinha acontecido coisas esplendorosas. Vai lá, filho, fala com a rocha. Bateu na rocha. Você também não vai entrar. E Deus subiu com Moisés no monte. E ali Deus sepultou Moisés. Moisés é o homem nas escrituras que Deus diz, ele é o meu amigo. Não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do único homem em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a quem o Senhor diz, Moisés é o meu amigo particular. E olha o que o texto diz, versículos 17 a 19. E contra quem se indignou Deus durante os 40 anos?
Não foi contra aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade gerou a morte de 2 milhões de pessoas no deserto em 40 anos. Isso aqui devia deixar, no meu caso, um pouco menos, mas devia deixar todos nós, aqueles que têm, de cabelo em pé. Apavorados. Porque Deus não brinca. E Ele diz, vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês não vão entrar no meu repouso. É importante nós lembrarmos que os primeiros leitores dessa carta entendiam muito bem o que o Senhor estava dizendo. A Bíblia fala, pelo menos de 4 maneiras, dá 4 significados para o descanso, para o repouso. O primeiro deles, o 7º dia da criação. O sábado, aquele dia para contemplação, louvor e glória do Senhor. Gênesis 2:2. Hebreus 4, de 4 a 9, vai tratar sobre isso de novo. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. O segundo deles, a terra prometida. Deuteronômio 12, 8 a 12. Salmo 95 fala que é exatamente o contexto daquele povo que estava no deserto, que estava caminhando, saindo do Egito e entrar em Canaã, e aqueles que entraram juntamente com Josué, a Canaã, a terra que mana leite e mel. O terceiro deles é a paz com Deus, agora, já, graças à obra de Cristo Jesus, mediante a fé. Nós vamos ver isso no Evangelho de Mateus 12, 28, Hebreus 4, 1, Hebreus 4, 3, Hebreus 4, 8 a 11, e principalmente carta de Paulo aos Romanos. Fala que agora nós temos paz com Deus. Nós estamos no descanso do Senhor. A gente não está mais em guerra contra Deus. O relacionamento foi reconstruído. Estamos pacificados. E o quarto, irmãos, é a nossa vida eterna futura com Cristo. É possível que todos aqueles judeus que leram aquela carta naquele primeiro momento entendessem isso. Assim como eu e você também entendemos. Se nós podemos olhar para trás e ver ali pontualmente na história que o povo não entrou em Canaã porque desobedeceu a Deus. Se nós vemos no Evangelho dizendo que o descanso de Deus é a paz com Ele em Cristo Jesus. E se nós continuarmos com uma vida de rebelião, nós não vamos entrar na nova Canaã. É tenso isso, mas é verdadeiro. A gente precisa parar e pensar nisso. Isso mostra o perigo, irmão, de estar sob a ira de Deus. É o próprio Senhor que afirma categoricamente, eu jurei, eles não vão entrar. E eles não entraram. Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não vai cumprir? Vai cumprir. Então, irmãos, nós precisamos tomar um cuidado, e essa é a terceira exortação, porque o pecado, a rebelião, a desobediência atrai a ira de Deus sobre nós. O pecado, a rebelião, a desobediência é uma não aceitação particular da obra de Cristo. Não, pastor, mas eu aceito aquilo que Jesus fez por mim. Então você precisa viver daquele jeito. Porque salvação não é um conceito filosófico. Embora há estudos sobre isso. Salvação é mudança de vida. E assim, se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, você foi feito de novo. As coisas passaram, as antigas. Agora é tudo novo. Pensamento é diferente, coração é diferente, perspectiva é diferente. É por isso que nós, como presbiterianos, nós acreditamos na perseverança dos santos. Que uma vez que você é salvo para sempre. Por quê? Porque nós entendemos o que significa ser salvo. Ser salvo não é mudar de igreja. Ser salvo é mudar de vida. Ser salvo é mudar de status celeste. Das trevas para a maravilhosa luz. Da morte para a vida. Isso é ser salvo. E esse é um ato que a gente não consegue fazer. É o Senhor quem faz por nós. E nós o recebemos pela fé. E esse ato, ele não tem como acabar. É um ato perpétuo de Deus. Ah, pastor, então por que o senhor está trazendo essa exortação? É porque muitas vezes a gente confunde salvação com frequência de igreja.
a gente confunde o nome escrito no livro da vida com o nome escrito no rol de membros da igreja. A minha oração é que todo mundo que está ali no nosso rol de membros, lá os 290 que estão ali, vai tudo para o céu. E eu quero que vocês vão embora junto. Amém? Opa, nem todos disseram amém. Não amém, mas robusto. Essa é a nossa oração, irmão, essa é a nossa esperança. Mas nós sabemos que há uma diferença entre a igreja arrolada nos livros humanos e a igreja arrolada nos livros eternos. Qual faz a diferença? Aquela que está arrolada aos livros eternos nasceu de novo, vive diferente. Aquela que está arrolada nos livros humanos mudou o lugar que prestava culto. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Quarta e última exortação. Primeira exortação, então, é que a gente venha dar ouvido para a voz do Espírito. A segunda é não permitir que o coração se endureça. A terceira é ficar atento, porque o pecado atrai a ira de Deus. E a quarta, não se render à incredulidade. Versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Semana passada a gente esmiuçou esse versículo no nosso sermão. Mas ele continua falando aos nossos corações. É preciso estar atento, irmãos, para que o nosso coração não se endureça a ponto de que nós não mais vejamos as mãos de Deus conduzindo as nossas vidas. Isso é um perigo. A incredulidade é o ato de viver como se tudo dependesse de nós mesmos. É se guiar por aquilo que dá na sua cabeça. É tentar usar Deus apenas como um álibi para você se defender de alguma exortação externa. A incredulidade não é algo que vem de fora de nós. Não, pastor. Já falei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você não gosta, entra na fila. Quem muda de igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Jesus. Pastor, eu mudei. Então você repensa, porque você está aqui. Porque senão você vai mudar de novo. Ou você acha que a gente é mais gente boa do que a outra igreja de onde você veio? É nada, só enganação. A gente dá uma reforminha agora, mas o nosso coração é terrível. É possível que eu dê umas caneladas, não sei, daqui para frente. É possível que um irmão ou outro não sorri para você na porta. É possível que no dia de amigo secreto, eu fiz isso, dei uma camiseta, ganhei um broche. O que eu ia fazer com um broche? Tá de colar na língua da pessoa que me deu na época, eu era pequeno. Deu uma raiva aquele broche. Lembro até hoje, um broche feio. Foi aquilo lá, ele catou da avó dele, guardado numa gaveta, e me deu. Mas pode ser que numa das programações você ganhe um broche, dê uma camiseta. Igual eu fiquei lá atrás. Ah, pastor, essa igreja não é boa, não. É possível que você faça uma oferta para um irmão. Não, vou dar uma camisa bonita para o irmão. Você chega lá, ele vestiu no cachorro, você está bravo. Mas você não deu a camisa para ele põe onde ele quiser. A camisa é dele. Mas o que acontece? A gente se dói com tudo isso. Eu vou dizer um negócio para você. Esse povo que está aqui, quem está do seu lado, vai morar no céu, mas até chegar lá vai dar trabalho aqui. Eu vou dar trabalho aqui. Então a gente precisa rever se as nossas motivações estão no lugar certo. Porque o grande problema não é aquilo que está ao nosso redor, é aquilo que está dentro da gente. O problema do homem está dentro do seu coração. O mundo está tentando dizer o contrário. Você está cheio de crise lá, seus transtornos, suas doenças psicológicas, aquele negócio. E você vai lá nas terapias, o pessoal fala, não, isso aqui é o que fizeram com você. É o seu pai, sua mãe, seu amigo, sua igreja, seu pastor, seu vizinho, é o seu patrão, é o seu salário. Isso aqui é pressão do mundo, isso aqui é sociedade. Não, seu problema não está fora de você. E o pior é que eles dizem, a solução está dentro de você. Olha para dentro de você. Ah, irmãos, se eu entrar no buraco que está aqui dentro, eu nunca mais saio. Você entende? O problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro da gente. A incredulidade é um ato voluntário do seu coração. Não tem outro problema. Não são as circunstâncias.
é o nosso coração, é a rebeldia, é o Adão que grita aqui dentro contra Deus. Por isso que João Calvino afirmava, com muita sabedoria, que o coração do homem é uma fábrica constante de ídolos. Todas as vezes que Deus fala não, ele tenta arrumar outra coisa para ele adorar. E o pior, irmãos, que a incredulidade, ela tem como resultado final a apostasia. Apostasia. Eu não conheço. Você pode conhecer, você pode até me contar, mas eu não conheço ninguém que abandonou a fé em Cristo que esteja bem. Ninguém. Você pode dizer, pastor, ele ficou rico, mas vê se ele está bem. Vê o coração dele. Olha a casa dele. Eu não conheço ninguém. Vai viver uma vida de amargura, um fel, aquele limão eterno. Por quê? Porque não há bondade em nós. Toda bondade que tem na gente vem do Pai das Luzes, que dá lá de cima, derramando de graça, bondosamente. Toda boa obra que a gente faz é porque a gente está andando naquilo que o Senhor mandou fazer. A incredulidade leva à apostasia, a apostasia leva um coração amargo. A ideia de endurecer o coração, de incredulidade, aqui é mais ou menos como se fizesse um calo, mas que deixasse aquela área insensível, sabe? É como se você desse um banho de teflon no seu coração. Esse dia eu falando com o irmão, eu falei, irmão, o problema é que muitas vezes a gente veste uma jaqueta de teflon e reclama que as coisas não estão grudando. A gente reclama que ninguém chega, mas você vestiu uma roupa lá repelente, não tem como grudar. O autor diz, toma cuidado para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A ideia de que o coração maligno e incrédulo é um coração que criou uma casca contra Deus, contra os irmãos, contra a igreja, contra a Bíblia, contra a verdade, contra a boa teologia, contra a teologia prática, contra o dia a dia com o Senhor. E quem se rebelou? É o povo, irmãos. É o povo que se rebelou. 4 exortações. Ouça o Espírito. Não permita que o coração endureça. Toma cuidado com o pecado atrai a ira de Deus. E não se renda à incredulidade. A incredulidade, a dureza do coração, a desobediência, a rejeição da palavra de Deus são pecados terríveis. Que todos nós podemos cometer. Isso que é o pior, né? Talvez fosse mais consolador se fossem pecados terríveis que o outro possa cometer. Todos nós podemos cometer. Eu, você, cada um de nós. Basta que a gente dê ouvido às mentiras que o nosso coração conta. Basta que a gente olhe para a gente mesmo e fala, vou fazer do meu jeito, vou seguir no meu caminho. A isso, o autor bíblico apresenta 3 remédios para a gente terminar aqui. O primeiro remédio, irmãos, é a vida comunitária. Lá no versículo 13 da sua Bíblia, a parte final dele, aquilo que nós chamamos de versículo 13b, diz assim, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A comunhão é o meio pelo qual o Senhor resolveu edificar a sua igreja. Ele poderia fazer de qualquer outra forma, mas ele resolveu nos reunir como povo, corpo de Cristo, ele é o cabeça, e nos edificar uns aos outros. Na comunhão nós ouvimos, nós choramos, nós consolamos, nós exortamos, nós abraçamos, nós oramos, nós discipulamos, nós estudamos, nós vivemos, nós somos aconselhados, nós amamos, nós perdoamos, nós doamos, nós visitamos, nós recebemos abraço, nós recebemos um beijo, nós recebemos um presente, nós recebemos um WhatsApp, uma ligação. Na comunhão, irmãos, nós praticamos uns aos outros e somos edificados. Quando a gente está para baixo, tem um irmão que vem lá e fala, bora lá, irmão, a palavra do Senhor aqui, lembra aqui o Salmo? Vou orar com você, ou você mesmo, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, traz a sua memória. Eu gosto muito do Salmo 42, eu uso ele constantemente. É quase meu remédio de uso contínuo, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Alessandro, espere em Deus, espere em Deus. Vê o problema? Espere em Deus. É na comunhão com os irmãos que nós somos encorajados a uma vida constante de fé. A comunhão é a própria vida da igreja em curso.
É por isso que lá no 10:25 ele vai falar assim, ó. Tem gente que está perdendo o costume da comunhão. Tem gente que está afastando. Presta atenção. E daqui uns dias eu vou pregar um sermão sobre o dia, já falei isso, né? Eu vou pregar um sermão sobre o dia do Senhor. Tem muita gente que está pecando por não guardar o dia do Senhor. Faz tudo no dia do Senhor, menos amar o Senhor. Tudo, põe tudo no domingo, entulho. Tinha que ter uns 4 domingos na semana para caber tudo. A vida comunitária é um remédio. Segundo remédio que ele apresenta é a nossa comunhão com Cristo, irmãos, a nossa união com Jesus. Glória a Deus, aleluia. É Ele que nos livra de nós mesmos. Olha o que diz o versículo 14: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio nós tivemos. A salvação é o selo de Deus para com a nossa vida. A nossa união com Jesus eterna é fruto dessa graça salvífica, é um milagre diário de levantarmos e Deus nos manter no seu caminho. Nosso coração vai se desviar, o Espírito Santo, bora cá. Tem gente que fala que o Espírito Santo não incomoda. Incomoda. Aqueles que ele ama, incomoda. E eu louvo a Deus. Essa é uma oração minha particular. Não me deixa pecar em paz. É ruim a oração, meu irmão. Vou falar um negócio para você. Tem hora que o Espírito Santo dá uma chacoalhada assim. Pensando, presta atenção, homem. O Espírito Santo não deixa. Sabe quem que não deixa você pegar no sono quando você tem que resolver um negócio com o irmão? O Espírito Santo de Deus. Quem fala, vai ler a Bíblia? Você acha que o diabo vai mandar você ler a Bíblia? Ou você acha que o seu coração maldoso, não, eu vou ler a Bíblia hoje. Não vai. É o Espírito de Deus. Quem põe a gente de joelho no chão para orar é o Espírito de Deus. Então a nossa união com Cristo é uma ferramenta, é um santo remédio. E aqui, irmãos, para nós é um alento, porque se o Senhor continua a falar conosco, continua nos incomodando, continua não nos deixando pecar em paz, se Ele não nos entregou a nós mesmos, glória a Deus, aleluia, Ele não desistiu da gente, Ele continua presente nos segurando pelas suas mãos. Então, se você se sente incomodado por Deus, fica bravo com Ele, não. Dobra o joelho e fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor não me entregou a mim mesmo. O Senhor não me entregou as mentiras do meu coração. Muito obrigado. É o Senhor quem persevera em nós, irmãos. Enquanto nós colocamos a nossa salvação em prática diariamente, o Senhor vai nos aperfeiçoando com a graça. Isso é bênção, irmãos. E a gente vai crescendo espiritualmente. Essa união com Cristo é maravilhosa. Ele não apenas não nos abandona, mas Ele nos pega pelas mãos e nos conduz até a porta da nossa Jerusalém celestial. Aquele lugar onde a gente vai parar os pés e contemplar a santidade de Deus. Terceiro remédio, a perseverança na fé, irmãos. Você pode achar que é um paradoxo, ou até mesmo algo contraditório. Pastor, mas o senhor acabou de falar que é Deus que conduz, que é o Senhor que pega para a mão. Mas isso, de maneira alguma, diminui a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, a nossa voluntariedade, a nossa obediência. Versículo 14 ainda diz que se de fato nós guardarmos firme até o fim a confiança. Nós temos várias vezes a exortação nas Escrituras dizendo, ao vencedor, aquele que for fiel até o último momento, aquele que guardar até o fim. A perseverança cristã, irmãos, é uma forma visível de testemunharmos a salvação. Você estar com Cristo é uma forma visível. Você continuar com Jesus, mesmo quando as coisas dão tudo errado, é uma forma visível. Hoje pela manhã, quando ele falou daquela mulher que mataram o marido dela, ele mostrou a foto da mulher aqui, mataram o marido dela, ela fugindo para outro país, atravessou o rio com a criança morreu, irmãos. Que me deu um... E estava lá a mulher lendo a Bíblia, ensinando as outras crianças.
Perseverança, mesmo quando as coisas não dão certo, que a gente queria. Fé cristã não é pautada no pragmatismo. Ela é pautada na confiança que nós temos com o Salvador. Não na realização das coisas aqui, mas na realização das coisas eternas. O nosso alvo final não é a nossa casa, o nosso diploma, o nosso status, o dinheiro no banco. O nosso alvo final é a glória. Anteontem, se eu não me engano, morreu o pastor Tim Keller. Um homem de Deus, uma mente extraordinária, um missionário num campo árido, que é a ilha de Manhattan. Fez uma igreja lá, Deus o abençoou poderosamente. Eu vim acompanhando já, desde quando ele anunciou que ele tinha um câncer. E há 2 dias o filho dele postou que, ele dizia assim, o papai já há 2 dias está pedindo para ir para casa. Ele quer se encontrar com Jesus. O papai está agradecendo todos os irmãos que oraram por ele, os irmãos que estão mandando recado para a gente aqui, mas ele quer ir para casa encontrar-se com Jesus. E no dia da morte dele, eu li uma postagem do pastor Emílio Garófalo. Inclusive, nós teremos o pastor Emílio Garófalo conosco aqui, o ano que vem. Ele falou assim, e o Tim Keller chegou em casa. Aquilo assim, me consolou. Porque o nosso alvo não é as coisas aqui. E se a cura não vier, eu vou deixar de crer? E se a perseguição não arrefecer, eu vou deixar de crer? E se o dinheiro não vier, eu vou deixar de crer? Não. Eu continuo crendo porque essa maneira de viver com Cristo é a manifestação pública de que nós somos morada de Deus. Lembra que foi dito lá no versículo 6, sermão da semana retrasada? Cristo, porém, como filho, é fiel na sua casa, e essa casa somos nós, eu e você. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança, nós somos casa de Deus. Você está meio incrédulo, coração amargo, durão, meio refratáriozão, assim, sabe? Melhor do que aquelas panelas caras, você joga as coisas, você não gruda. O irmão vem dar um abraço, você é liso. 5 minutos o culto vai acabar, o pastor vai petrar a bênção, você sai virado num quiabo. Você está meio assim? Volta. Entra no abraço dos irmãos. Vem para a vida comunitária. Quando o povo estiver cantando, canta. Já falei para vocês, a banda não canta para a igreja. A banda canta com a igreja. É só um meio. Não dá para todo mundo soltar violão para o meio de todo mundo aqui, para todo mundo tocar, soltar teclado no meio. Não dá para fazer isso. Então eles estão fazendo a parte deles aqui, conduzindo. Canta. Canta com verdade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Todos os dias eu me rendo a Ti. Canta, vem para a vida comunitária. Você está meio doentão, olha para Cristo e perceba que Ele não te abandonou. A sua união com Ele é eterna. E olha para frente, fala assim, ainda que tudo aqui dê errado, eu vou morar no céu. Já deu certo. Ainda que eu perca qualquer coisa aqui, eu ganhei aquilo que eu jamais poderia comprar. Eu fui conquistado por aquilo que eu não tinha condições de adquirir. A glória do Salvador. E persevera, olhando firme para Jesus. A incredulidade é um perigo gigantesco. Ela é o primeiro passo para a apostasia, para o abandono da fé, para uma vida de aprisionamento na amargura eterna. Ela é o primeiro passo para você ficar culpando tudo, culpando todos. Ela é o primeiro passo do retrocesso espiritual e, por fim, da derrocada. Por isso, aquilo que o Senhor diz para você hoje, escuta. Se o Senhor falou com você aqui, é com você mesmo que eu queria falar. Se você está aqui hoje ouvindo esse sermão, não é, pastor, sabe o que é irmão? Tinha que estar aqui hoje. Se fosse para ele estar aqui hoje, o Senhor tinha trazido ele aqui hoje. Talvez o Senhor queria tratar com ele em outro momento. Se ouvir a voz do Senhor hoje, escuta. Cuida do seu coração para que ele não fique refratário, para que ele não se afaste da graça. Lembre que Deus é santo e Ele vai castigar o pecado. Se você estiver em Cristo, teu pecado está na cruz. Aleluia, graças a Deus. Mas se você estiver em Cristo, é em você mesmo que Ele vai castigar. Quem vai para o inferno é o pecador que pecar.
Não se renda à incredulidade. Clame, chore, peça a Deus que o quebrante, que mostre o caminho. Peça para que Deus levante algum irmão, fale contigo na palavra. Peça para que Deus te amasse, te moa, te sacuda. Peça para que Deus mexa com você, mas não permita que o seu coração se afaste dele. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Todos nós, eu e vocês, para a glória de Cristo. Feche seus olhos, quero orar com você. Quando você está com os olhos fechados, cabeça baixa, queria pedir que a banda viesse aqui. Eu queria pedir para que você pensasse como é que está seu coração hoje. Talvez você está meio amargão. Talvez você está pensando em desistir, voltar para trás. Às vezes muitas lutas. Às vezes só está desanimadão mesmo, sabe? Vá para Cristo. Essas exortações são para nós. Para mim e para você. Para que nós sejamos edificados. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem nos dado a sua palavra. Fala para o Senhor, eu quero ouvir hoje. Fala, isso tudo que foi dito aqui, Senhor, que desça na minha cabeça, para o meu coração. E que o Senhor mostre para mim os caminhos que eu tenho que andar. Amado Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque ainda nós temos a liberdade para pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, às vezes de maneira dura, mas como todo bom pai que corrige seus filhos, o Senhor não deixe de fazer isso conosco. O que eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor não permita que nós fiquemos com o coração endurecido, refratário, ou que nós caiamos de verdade na incredulidade, na rebeldia, Senhor. Mas que o Senhor molde o nosso coração. Que o Senhor molde o nosso coração, o coração do Salvador, Cristo Jesus. E que esse apego que Cristo teve para conosco, esse amor que o levou na cruz, de fato nos constranja, a ponto de nós sequer considerarmos a mínima, a mísera possibilidade de o abandoná-lo, de abandonar sua obra, de abandonar seu povo, sua igreja. Porque embora a igreja não seja salvadora, a igreja é do Salvador. É onde ele se manifesta com graça e misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas tristezas. E renova o nosso coração. Que nessa noite, Senhor, nós saímos daqui edificados. Que esse toque do Senhor mexa com o nosso exterior. Nos leve para a cruz. Nos quebre, nos fira e nos sare para a glória de Cristo. Em nome de Jesus.